Olá, eu sou Valéria Machado, nutricionista, coordenadora geral do Departamento de Nutrição da SUCESP. E hoje eu tô aqui no SUCESP Cast com grandes nomes brilhantes para falarmos de um tema muito importante, que é a era das canetas emagrecedoras. Eu tenho aqui o professor Dr. Francisco Quer Saraiva, que é cardiologista, a doutora Tassiane Alvarenga, que é endocrinologista, e o doutor Daniel Martinez, que é psiquiatra. E nós vamos bater esse papo. Eu vou pedir para que eles se apresentem para vocês. Obrigada por vocês terem aceito o convite. Eu sou Tassiane Alvarenga, eu sou médica endocrinologista e metabologista pela USP, sou certificada em medicina do estilo de vida e mais do que tudo isso, eu sou apaixonada pelo estudo da obesidade, em trazer ciência e evidência e tratar de verdade esses pacientes para além de feche a boca e pratique atividade física. E é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com vocês, grandes feras. Bom, eu sou Daniel Martinez, sou médico psiquiatra, fiz toda a minha graduação, formação, residência pela USP, também sou certificado em medicina estilo de vida, e eu trabalhei muito tempo com transtornos alimentares, né? Então, bulimia, compulsão alimentar, até começar a migrar mais para a área da obesidade. E a gente até divide alguns casos juntos aqui, todo mundo que está na mesa, e espero também poder contribuir, dando uma pinceladinha na saúde mental, no nosso tema aqui hoje. Obrigado, gente. Obrigado, Valéria. José Francisco Quer Saraiva. Eu sou cardiologista de formação. Eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e agora, mais recentemente, envolvido com a pós-graduação da Unifesp. E eu também tenho dentro da minha área de atuação o cardiometabolismo e, obviamente, a mãe de todas as complicações da doença cardiovascular, que é o excesso de peso, a obesidade. Aliás, eu tenho muito a aprender com vocês, porque vocês é que vão nos ensinar a evitar que os nossos pacientes compliquem. Obrigado. Maravilha, gente. Muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite. Eu estava vindo para cá e eu trouxe uma frase que eu achei super legal, né, de um pesquisador que é um grandioso pesquisador, que é o Lee Kaplan, né? Ele fala assim que não é que o comer que leva à obesidade, e sim a doença da obesidade que leva ao comer, né? Então é muito essa questão, né, do tratamento da obesidade, e aí eu já trago aqui uma pergunta para vocês, né? O que as canetas emagrecedoras e qual o seu mecanismo de ação no organismo? Eu acho que isso é para você, né, Tassi? Então, em primeiro lugar, eu queria que nós mudássemos esse termo. Em vez de canetas emagrecedoras, que tal canetas para o tratamento da obesidade? Porque canetas emagrecedoras carregam um nome que é como se, ao usar essa caneta, o paciente vai emagrecer. E nós sabemos que é muito mais do que isso. E também carrega o nome de que quando o paciente emagrece, o tratamento acabou. Então, eu acho muito legal nós falarmos canetas para o tratamento da obesidade. E essas canetas, elas atuam principalmente no cérebro. Elas conseguem diminuir o craving, o desejo por alimentos gostosos, aquele impulso de comer mesmo sem fome. Elas conseguem aumentar a saciedade, então deixar aquele paciente com diagnóstico de obesidade que tem aquela rádio cerebral conectada em comida, como o Kaplan fala muito bem, mais cheio, mais saciado. E elas também conseguem diminuir o apetite homeostático, que é a fome mesmo, e diminuir a ingesta de calorias em 47%. Então, essas medicações, elas ajudam o paciente na jornada de colocar a teoria em prática. Porque muitas vezes eles sabem que precisam fazer um balanço energético negativo, que precisam comer menos, mas essa doença, a obesidade, essas alterações no hipotálamo, nessa balança interna do cérebro, são tão fortes que eles não conseguem. Então, elas ajudam que a medicina do estilo de vida, a dieta, o exercício, consiga ser colocado em prática. Eles consigam transpor ali esse abismo tão grande entre o pare de comer, você está preguiçoso, você está guloso, controle as suas porções, que isso seja colocado em prática. Então, elas são consideradas uma verdadeira revolução no conceito de obesidade como doença. Perfeito, perfeito. E é onde a gente consegue tratar melhor ali o quesito dieta desse paciente, né?
porque ele está ali sobre o controle ali e ele consegue trazer isso de uma forma mais leve para o dia a dia dele e talvez seguir melhor um padrão alimentar saudável. Tá aí a importância também do acompanhamento nutricional junto à indicação do medicamento para o tratamento da obesidade. Exatamente. Vocês, como nutricionistas, de uma forma muito brilhante, calculam os nutrientes, os micronutrientes, como deve ser essa dieta. Mas talvez o paciente com obesidade, ele recebe aquele papel e essas vias de fome, de gula, de ansiedade, de usar a comida como um band-aid para tamponar as emoções, elas estão tão fortes que ele não consegue seguir. E ao alterar esse cérebro doente, esse cérebro faminto, esse cérebro conectado em comida, que é o que a gente chama de food noise, ele vai conseguir seguir a sua orientação de uma forma mais fiel e sustentável. Perfeito. É realmente uma nova era, né? Uma nova era de tratar esse paciente com gentileza e de conseguir realmente um resultado efetivo para ele. E qual que é o maior benefício que essas medicações trouxeram para o cuidado com a obesidade? Acho que para você, Saraiva. Depois eu queria ouvir do Daniel um pouquinho dessa interação, efeitos neurovasculares ou neurológicos, né? E o quanto isso interage com a psiquiatria, mas buscando o nosso caminho aqui do nosso roteiro, nós não tínhamos clareza. Essa história é maravilhosa. Nós não tínhamos clareza, por volta de 15 anos atrás, antes que Victoza viesse para o mercado, que esses medicamentos não poderiam ser danosos ao aparelho cardiovascular. Nós estávamos na época em que rosiglitazona era retirada do mercado por aumento na taxa de infarto do miocárdio. As insulinas vinham sendo questionadas por conta do risco de hipoglicemia e dano cardiovascular. E as sulfas entraram na mesma dança. E numa época também em que endocannabinoides eram retirados do mercado, como o Acomplia, que foi um medicamento que nem chegou a vir para o Brasil por conta de risco cardiovascular. Então, quando vieram os análogos, e o primeiro deles foi a liraglutida, a primeira coisa, dentro de um olhar cardiológico, esse medicamento aumenta a frequência do coração. Já foi uma bomba. E aí, na época, o FDA disse: não entra mais nenhum medicamento no mercado depois da rosiglitazona que não seja testado em relação à segurança cardiovascular. Porque vamos combinar, né, gente? Quando o medicamento vem para o mercado, é porque a autoridade sanitária autorizou. Uhum. Sim. Desculpe a redundância. Sim. A autoridade sanitária permitiu. Então, na hora que vem o problema, a autoridade sanitária ela é corresponsável. Porque ela assinou, pode seguir para usar isso na população. E dentro dos análogos havia uma preocupação muito grande. Entretanto, haviam grupos muito importantes, principalmente no Canadá, o professor Daniel Drucker, falando que esses medicamentos podiam proteger os vasos. Eles tinham efeito antiaterosclerótico, eles tinham efeito sobre endotélio, eles tinham efeito sobre inflamação. Até aí você tinha que provar. E aí veio o estudo líder, que mostrou redução de mortalidade cardiovascular com liraglutida 1,8 mg. Isso é uma explosão. Porque, escute, esse medicamento controla a glicemia, mais eficaz do que os outros, ele reduz peso e ele ainda protege reduzindo infarto e morte cardiovascular. Uau! Que é isso? Nasceu uma nova era. E que veio depois, já emendando aqui, porque você vai me perguntar, quando nós viemos com a semaglutida no Estudo Select. Porque se esses medicamentos funcionam bem no diabetes e tem proteção cardiovascular, e essa proteção está associada ao controle glicêmico e à redução do peso, será que eles não podem proteger indivíduos com excesso de peso sem diabetes? Nasceu o Select, que foi um pouquinho antes da pandemia. E o Select, o que eles mostrou ao longo desses 4, 5 anos acompanhando o estudo? Que indivíduos com excesso de peso, porque não era só obesidade, índice de massa corpórea acima de 27. Sobrepeso em algum... Sobrepeso e obesidade, e grande parte com sobrepeso, e 2/3 já com síndrome metabólica. Mas o que era mais importante nessa discussão?
eles não eram diabéticos, eles não tinham diabetes, perdão. Mas eles tinham doença cardiovascular. A pergunta do Select para o nosso, pro nosso espectador: você tem excesso de peso? Você já teve infarto? Já teve AVC? Você tem doença arterial periférica? Você está dentro do Select, desde que você não tenha diabetes. Passado 4 anos, um pouco menos, 30 e poucos meses, 20% de redução de desfechos cardiovasculares. Morte, AVC e infarto. Os 3 componentes contribuíram para esses achados. Aí nós falamos: uau! Que remédio que faz isso hoje, né? Parece milagre. E aí, só botando um pouco de água na fervura. Independente da perda do peso, houve o benefício. Isso é muito curioso, né? Os pacientes que não perderam nem 5% do peso, não emagreceram nada. Tiveram o mesmo benefício. Não houve não houve diferença nos que perderam pouco ou muito peso. E mais, as curvas abrem nos primeiros meses. O que significa dizer isto? Não é perda de peso, isso é efeito vascular. Isso já vinha sendo discutido há muito tempo e nós conseguimos provar isso numa população sem diabetes. Quer dizer, nasceu uma estrela. Porque hoje nós vamos, além do controle glicêmico para os indivíduos com diabetes, além do controle do peso, que é essa febre toda, e vamos combinar, são 70 milhões de brasileiros com excesso de peso. Vai, virei endocrinologista. Gente, você tem que mais de 10 milhões de brasileiros têm doença cardiovascular e a grande maioria não tem diabetes. Então, numa conta de padeiro, que tenhamos por volta de 6 milhões de brasileiros na condição do Select, com excesso de peso, doença aterosclerótica, tem diabetes. Num NNT de 67, são 100 mil vidas que vão deixar de ser acometidas por infarto, AVC e morte. Eu sempre digo, gente, a morte é intangível para nós brasileiros. A morte está lá na Avenida Paulista, mas não está aqui dentro do Conjunto Nacional. Quem vai morrer é o próximo, eu não vou morrer, estou ótimo. Entretanto, acidente vascular cerebral, a conversa não é esta. Até eu sempre digo, os cardiologistas, muitas vezes, eles olham para o próprio umbigo dizendo que bom que reduziu o infarto. Sabe qual é o melhor lugar para ter infarto em São Paulo? Na Avenida Paulista. Em 15 minutos, eu estou dentro de um pronto-socorro desses hospitais maravilhosos, mesmo públicos, que é o Instituto do Coração, o Dante Pazzanese, e em 1 hora eu estou fazendo uma angioplastia, e 2, 3 dias depois eu vou para casa. Volto a trabalhar, dirijo meu carro, minhas atividades não mudam se eu não tiver nenhuma complicação. Já o acidente vascular cerebral, e eu acho que o Daniel pode nos contar um pouco dessa história, ele é avassalador. Ainda mais em indivíduos com idade mais avançada e que já tem doença metabólica. Então, o que eu vejo é que nós tivemos um grande avanço na proteção. Não por menos, e só completando, 3, 4 meses depois, o FDA aprovou a semaglutida 2.4 para reduzir morte, AVC e infarto em indivíduos com excesso de peso, sem diabetes. A Sociedade Europeia de Cardiologia foi na mesma direção e aprovou esse uso nessa dose. E agora, assim, vários medicamentos vindo na mesma esteira, no mesmo caminho, tirzepatida, retratutida, mas voltando à questão do AVC, Daniel. Eu acho que esse é um tema super importante e os pacientes relatam, né, quando a gente faz entrevista nos consultórios, que esses são os 2 principais medos, né? Eu perder a minha autonomia, né, então eu não conseguir me cuidar, como é que vai ficar minha liberdade, minha locomoção, mas não só isso, o peso que eu vou ser para as outras pessoas. Então, quanto que eu vou impactar a qualidade de vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, ou de repente da minha comunidade, dos meus cuidadores. E esse às vezes é um medo maior ainda, né? Ninguém quer ser um peso, ninguém quer ser um estorvo, eu não quero ser aquela mochila invisível. E é uma ambivalência, né? Porque ao mesmo tempo como a gente cuida,
O estresse do cuidador, a gente sabe que tá aí, né? Todo mundo que atende já viu uma pessoa sofrendo por isso. Ai, eu quero cuidar porque minha família, mas ao mesmo tempo eu não aguento mais, como é que fica ou não. E o paciente também. Então, só complementando um pouquinho, né, que a gente falou, quando a gente vai entrevistar, às vezes, os pacientes, a gente fala, não é só o quanto de peso você perde, mas quanto de vida você está ganhando, né? Por que, de repente, eu quero me tratar? Né? Então, a motivação interna versus a externa. Então, imagina que tem 2 pacientes, né? Um, eu quero me tratar ou perder peso. Vamos dar um exemplo do peso aqui para ficar mais fácil de entender. Porque o meu médico, a minha médica mandou porque minha esposa está pedindo. O outro exemplo, eu quero de repente perder peso porque eu quero dançar com a minha neta na festa de 15 anos dela. Então, quando vem a motivação de dentro, que a gente chama de intrínseca, quando vierem as barreiras no tratamento, que vão vir. Todo mundo aqui, quando está se cuidando, às vezes ficou mais difícil fazer exercício, essa semana foi mais difícil de repente me alimentar, ou eu fiquei doente, ou alguém da minha família, meu filho estava doente semana passada, por exemplo. Quando vem as barreiras, quando a motivação interna está mais ativa, a chance dele conseguir seguir no tratamento é maior. Então, assim, não quer dizer que a externa não funciona, né? Uma piadinha que a gente tem nas aulas é assim, a motivação externa não dura, vale a pena a gente ficar investindo também? Banho também não dura e a gente toma banho todo dia, né? Então acaba ajudando. Mas não ficar só aqui, que às vezes a gente vê as pessoas só usando a medicina do medo, né? Você vai de repente acontecer tal coisa, você não se tratar, né? No começo, mas depois se você consegue ativar a motivação interna, fazer toda a diferença. E aí você precisa de suporte, né? Sim. Sempre de uma equipe, eu sempre gosto de falar, não é nem multiprofissional, transprofissional, porque multiprofissional, cada um tá na sua caixinha, muitas vezes não conversam, né? Aquela interprofissional já começa a ter uma troca, a trans parece que se mistura, você nem consegue ver direito o que cada um tá fazendo, é quando a equipe conversa, focando no paciente, um ajudando o outro e não de repente um competindo com o outro, aí faz a diferença, aí que eu acho que às vezes é o pulo do gato. Eu sempre falo que eu gosto muito de atender o Daniel, porque ele traz exatamente isso. Ele ali na frente do paciente, ele já fala, eu estou com um paciente tal, eu estou medicando de forma tal, a gente está fazendo tal coisa, ele vai voltar em tal tempo. E é realmente você fazer essa discussão ali muito perto, porque o paciente se sente cuidado. Eles amam, falam assim, vem que a gente tá, e de repente você gasta uma coisa, no hospital e escola a gente sempre faz isso, às vezes você vai para o consultório, mas eu não vou conseguir ligar, marcar uma reunião. Se eu tenho o contato da pessoa, eu mando um áudio, uma mensagem, gasta 1 minuto, né? E você está focando no cuidado do paciente. Verdade. Nossa. Isso é super importante. E nessa interação com o Crave, que a Larissa nos traz, a Tassiane, ela nos traz medicamentos, além dos análogos, você vê perspectiva? Sim, temos, inclusive a gente está falando aqui da era das canetas, mas a gente pode falar também dos outros temperos, né, que acabam usando. Vamos pegar, por exemplo, a combinação fixa bupropiona com naltrexona, né, que o pessoal chama o contrave, né, funciona muito. Né? Então acaba diminuindo o desejo, esse craving, essa vontade, né? É muito importante comer alguma coisa específica. Os pacientes aumentam também o autocontrole, também tem efeito na perda de peso. E, mas vai competir, por exemplo, com as canetas? Né? A gente sempre fala disso, né, Tassi? Né? Não, por que não ajudar e somar? Então tem paciente que pode se beneficiar de um, do outro ou dos dois. E você vai escolhendo conforme aquele perfil de paciente. Então, por exemplo, vamos pegar um paciente que está bebendo, um uso de álcool aumentado aqui. E ele gostaria de uma ajuda para parar de beber. A naltrexona a gente não pode usar para, de repente, dependência de álcool, pode cair muito bem nesse perfil, né? Então, cada droga, cada instrumento musical aqui tem o seu papel nessa orquestra. E tudo depende também, além do padrão alimentar, né? O que esse paciente está comendo? Ele está comendo emoções, ou ele está comendo volume, aquele pratão de pedreiro, que a gente chama. Então, é muito importante identificar o que esse paciente come, quais são os motivos que levam ele a comer, para escolher ali a medicação certa para a pessoa certa. Cada panela tem ali a sua tampa, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que hoje a principal causa de morte nos pacientes com diagnóstico de obesidade é a doença cardiovascular. Então, ao escolher uma medicação para tratar a obesidade, eu acredito que a gente tenha que ter esse olhar para além do peso. Claro que o percentual de peso é muito importante, emagrecer na balança é importante, mas prevenir a principal causa de morte
nessa população, e eu ouso a dizer que a obesidade é uma doença cardiovascular que cursa com excesso de peso. E agora nós estamos descobrindo isso. Mesmo o paciente que tem obesidade com todos os exames normais, ele tem risco. Ele tem risco metabólico. Aliás, eu ouvi isso de uma endocrinologista. Eu ia consultar com o Daniel depois no consultório dele. Não precisa mais. Não preciso mais. Eu já consegui trazer a minha autoestima. E eu acredito, Valéria, muito. Nós temos pacientes comuns, né, nessa equipe, né, que trata o paciente junto ali, né? E eu acredito que o Estudo Select, ele aproximou endocrinologistas e cardiologistas em busca do bem comum do paciente com obesidade. O endócrino já via obesidade como doença e já tinha um papel mais intervencionista. Mas eu acredito que o cardiologista gosta de dados, de estudos, de redução de morte de eventos. Já perguntaram até se eu era dono de funerária, de tanto que eu gostava de falar de morte. Eu respondi, eu sou sócio. E nós vivemos a era do rimonabant, da sibutramina, de medicações que tratavam a obesidade, mas pioravam o coração. Então agora o olhar do cardiologista é diferente. E de médicos de outras especialidades que não se sentiam seguros para tratar a obesidade, com medo ou uma certa insegurança com os efeitos colaterais, e que agora se sentem mais capacitados. Um psiquiatra que trata muito bem a obesidade com uma medicação segura, com efeitos colaterais, claro, mas muitas vezes contornáveis. A obesidade não é mais uma doença do endocrinologista. Sempre foi, e é uma doença da nutricionista, é uma doença do psiquiatra, do cardio, do endócrino, do médico da família, do ginecologista, que às vezes é o clínico geral da mulher. E essa segurança com essas medicações, elas capacitam outras especialidades a tratar a obesidade. Eu acho que isso é muito importante. Tassiane, você trouxe um ponto e eu queria ouvir a opinião da Valéria também, que é a nossa anfitriã. Não quero roubar a cena, não. Mas a frustração da abordagem da redução de peso pelo cardiologista, ela veio porque tudo dava errado. Sibutramina aumentou o risco. O rimonabant aumentou o risco, inclusive risco psiquiátrico. Sim. E que foi, acho que, inclusive, a principal razão da retirada. Sim, locarcerina, estudo recente, aumentou a chance de neoplasias. Então, onde você ia, dava errado. E, no máximo, você tinha neutralidade, como foi a própria mudança de estilo de vida com o Luca Red. E efeitos colaterais horrorosos também. Com certeza. E o Luca Red, assim, conversando com quem viveu essa era uma verdadeira patrulhamento em cima dos pacientes, coisa que na vida real isso acaba não se aplicando. Você trabalha, você tem filho, você tem neto, você vai para lá, você vai para cá. Então não adianta a gente aplicar uma vida de spa 365 dias por ano. E foi exatamente dentro desse espírito de frustração que a obesidade ela ficou lateralizada. Se não tem como tratar. E vamos combinar uma coisa também, os cardiologistas, eles avançaram muito em tratamentos que reduziram de fato mortalidade ou complicações cardiovasculares. As estatinas, os antiagregantes plaquetários, os medicamentos para tratar a insuficiência cardíaca. Então, o que acabou acontecendo? Eu vou cuidar do que dá certo, porque o que dá errado. E aí, como é que nós, de uma forma, vamos assim dizer, pouco preparada, fazíamos? Olha, eu só preciso perder peso, viu? Quer dizer, uma ciência dessa complexidade, desse tamanho do paciente, né? Então, assim, isso foi uma revolução que nós viemos quando chegaram os análogos, reduzindo morte por todas as causas e morte cardiovascular. Isso de só dar o tapinha nas costas, a gente chama muito da autorresponsabilização do paciente. Sim. E a gente faz isso, às vezes, quando a gente não sabe o que fazer. Então, por exemplo, tá com dependência de repente, de compra, é só comprar menos. Você tá com anorexia, é só comer mais. Tá com dependência de álcool, é só você parar de beber. Tá com obesidade, é só comer direito. Só largar de fumar. Exatamente, só parar de fumar. E aí, isso além de não ajudar, piora o estigma e você passa todo o peso nas costas do paciente, né? Então, a mochila vai ficando mais pesada. Então, você não tá fazendo a sua parte. É fácil, né? É só parar coloque a mudança em alvo aqui. E isso não funciona. E quantas vezes a gente não via os pacientes se queixando e falavam,
que eu vou fazer, né? E a moral dele, o start, a ativação, a iniciação do comportamento ia ficando cada vez mais para baixo. E isso gera, né, Dani, que a gente fala de viés intrínseco do peso. O paciente ele já foi tão descredibilizado, ele já se frustrou tanto que ele começa a acreditar que nada funciona para ele, que o caso dele não tem solução. E esse estigma intrínseco, ele por si só aumenta o risco cardiovascular. Sim. Os estudos do estigma, não é? Sim. Valéria, mas deixa eu fazer uma pergunta, porque, assim, ok, o papel da nutrição, e particularmente no Brasil, ele é exemplo para o mundo. O Guia da Alimentação Saudável do Brasil, ele rodou o planeta, foi premiado pela Organização Mundial da Saúde, privilegiou os alimentos que nós temos no nosso solo, né? Fortaleceu o conceito das ciências nutricionais, né, de nutrição nesse país, sofreu muita pressão de alguns segmentos da fábrica de alimentos, dos alimentos, e essa é mais poderosa do que Elon Musk. E é óbvio que com todo esse instrumental a pessoa quer perder peso, mas ela vem de culturas de alimentação pouco saudável. Como você vê em épocas de estudo select, de estudos agora futuros com reduções de mais de 20% do peso, essa questão? Eu falo que é uma nova era de um tratamento que se tinha, é aquilo que o Dani falou, muita dificuldade ali do paciente entender qual que era o caminho dele, porque todo mundo só dizia, emagrece, emagrece. Mas como emagrecer? E como que eu faço isso? Aí fica mais fácil o nosso trabalho na ponta agora, que é o quê? Trabalhar a educação nutricional. Esse paciente vai ter que trabalhar muito ali de mão dada com ele, toda a questão da educação nutricional. Você vai mudar hábitos também. Exatamente. E como eu vou mudar isso? Porque daí, se ele tem uma saciedade maior, isso vai contribuir para ele entender a quantidade que ele coloca no prato e a qualidade que ele coloca no prato. O que não pode acontecer é esse indivíduo ir no balcão da farmácia, comprar a medicação por si, né, e achar que ele sabe se automedicar e começar ali com dose XYZ por conta da cabeça dele, porque daí a gente vai ter um grande problema lá na frente chamado sarcopenia. Isso é muito clássico. Por quê? Porque a medicação tira o quê? A vontade de comer. Então ele vai ficar sem comer? Essa é a solução? Não. Qual que é a solução? Ele reduzir essa fome para que a gente consiga trabalhar de forma adequada, com a quantidade adequada. Mas não é só quantidade, é qualidade. E aí a gente vai trabalhar com essa qualidade, dia a dia, dentro também de um tratamento nutricional. E nós temos cardápio para isso no Brasil, né? Muito. Eu falo que eu viajo para qualquer lugar do mundo onde é melhor culinária. Aqui, né? A gente acaba voltando para cá e tendo o melhor sabor, da melhor escolha. Então a gente precisa ter esse olhar gentil também para o paciente. Aquilo que eu achei fantástica essa frase, né? Nós não podemos viver um spa, né? 365 dias de fato. Perfeito. Mas como que eu posso, dentro do meu dia a dia, adequar a minha alimentação? Se eu como na rua, ou se eu estou viajando para outros países, ou aonde eu estou, eu consigo adequar? Com toda certeza. Como? Trabalhando educação nutricional. Eu falo sempre para os pacientes, você aprendeu a ler e escrever, não aprendeu? E eu vou te ensinar aqui educação nutricional. Você vai levar para vida inteira. É o beabá ali. É que a nutrição é um negócio que todo mundo fala. Ah, mas eu já sei como que é. Eu vim aqui porque eu vim para você me dar uma bronca. E eu falo, então você tá no lugar errado. Porque aqui a gente vai desenhar, porque precisa desenhar a jornada dele ali dentro do processo. Ele precisa entender isso. A gente vai ter que lutar muito para acabar com o estigma que o excesso de peso traz como sentimento de autoculpa, né? Sentimento de culpa, né? E sentimento de que eu sou um fracassado. Porque a gente vê isso. Eu vi agora num encontro recente, colegas falam, numa discussão, o senhor permite, você falando para o paciente, o senhor ou a senhora permitem que eu fale do seu excesso de peso? Ora bolas. Eu não vou perguntar no meu consultório, o senhor permite que eu fale da sua hipertensão ou do seu diabetes? Para! Isso aqui é um problema igual a qualquer outro de saúde.
Uma doença com CID, né? Sim, e tem CID e que atinge metade da população presente. Tem um excesso de peso. E, obviamente, que vocês estão trazendo é essencial quando a gente está expandindo isso ao nível de saúde pública. E eu até trago essa provocação, porque parece que, estando na Avenida Paulista, isso aqui só vai valer para Faria Lima. E não é verdade. Amanhã esse medicamento está aprovado dentro do Sistema Único de Saúde. Esses medicamentos, óbvio que atrasam, mas chegam. E aí a gente vai dar oportunidade de todo brasileiro, de toda brasileira, ter acesso a algo que ela não conseguiu, nós não tivemos sucesso com todo o passo a passo para prevenir as complicações. E aí o papel da nutrição é fundamental. E assim, dentro da nossa riqueza de agricultura, qualquer lugar desse território você consegue comer uma verdura, você consegue comprar e consumir uma fruta. Então, acho que é maravilhoso a gente estar podendo pensar isso aqui amanhã para 70, 75 milhões de brasileiros que vão precisar disso. Exatamente, porque senão a gente vai trocar a obesidade por sarcopenia. E só complementando, né, o que o professor Francisco falou, tem os dados do Action.io, que a discrepância entre a quantidade de pacientes que gostariam que o profissional abordasse a questão peso ou obesidade versus na cabeça do profissional, ele achava que acho que o paciente não vai querer falar disso, acho que ele não está interessado nisso, né? E o gráfico era totalmente discrepante, né? Então, como que essa informação tá? Então, os pacientes gostariam de ser perguntados, lógico, né? De uma forma gentil e tudo mais, sem julgamento, sem piadinhas, mas assim, a gente tem que perguntar e tem que abordar. Acho que toda a equipe multiprofissional. Tem até a gente estava no congresso de Dublin, não foi? Lá no ECO, no Europeu de Obesidade. E eles chamaram uma dessas pacientes líder de opinião e perguntaram para ela, né, se você pudesse voltar no tempo, lá atrás, quando você começou a jornada do tratamento da obesidade, porque ela demorou acho que vários anos, né, mais de 10 anos para começar o tratamento, o que você gostaria que tivesse feito? E ela falou exatamente o seguinte, ela ficou pensando e falou assim, eu gostaria que tivesse me perguntado, alguma vez na sua vida, você pensou em fazer algo em relação ao seu peso? Se você quiser, a gente está aqui para falar sobre isso. E o mais curioso, ela falou, talvez lá no passado eu não estaria pronta, mas se a porta tivesse aberta, talvez eu ia ter começado a abordar antes de todo esse tempo que passou. E terminou a palestra assim. E aquilo marcou muito, porque eu falei, a gente está pelo menos oferecendo ou colocando e deixando a porta aberta para os nossos pacientes. É isso que eu acho que a gente tem que fazer. E esse mesmo estudo mostra que demora 6 anos para um paciente conseguir discutir com um profissional de saúde sobre o seu peso. Então, nós temos que ter um papel mais ativo, ainda mais que agora a gente tem uma medicação que muda desfecho, né? E que, claro, ainda é uma medicação cara, elitizada, e eu nunca vou esquecer, na época que surgiram os novos anticoagulantes, que não são mais tão novos, de uma conta que um grande cardiologista fez. Eu era acadêmica de medicina. Ele calculou quanto que se gastava com fraldas e cuidadores num paciente que tinha tido um AVC. E mostrou o preço que realmente era caríssimo dos novos anticoagulantes. Então, hoje a gente consegue fazer esse raciocínio. Eu consigo prevenir infarto, AVC e morte cardiovascular. Qual que é o custo, não só financeiro, né? Mas o custo para o coração, para a obesidade como diagnóstico familiar, de cuidar para a vida, né? Custo social, emocional, espiritual, exatamente. Na verdade, eu acho que é uma coisa que não tem preço. Mas que se a gente for colocar no papel e fazer essa reflexão ali com alguns pacientes e mostrar custo, talvez, né, com argumentos, ali a gente consiga mostrar que é uma medicação para muito além do peso. Mas eu acho que num futuro próximo, né, quando a gente pensava aí na cardiologia, o clopidogrel, quanto custava essa medicação anos atrás, né? A associação das estatinas, né? Não se conseguia fazer isso. Eu lembro que da minha era da Unifesp ali com a Maria Cristina Izar, o quanto isso era difícil tratar a hipercolesterolemia familiar, porque era caro. E olha o quanto avançou isso. Então eu acredito que essa era. O fato é que tudo isso, se a gente for colocar numa perspectiva novamente, numa narrativa histórica, há 103 anos atrás,
nós conseguimos, foi possível, graças aos avanços da ciência e aí a descoberta da insulina, que milhões e milhões de pessoas puderam viver. Até então, se nós estivéssemos aqui em 1915, para uma viagem no tempo, nós não teríamos 16 ou 17 milhões de indivíduos com diabetes. Talvez 500 mil, porque ninguém ia sobreviver. Não havendo insulina, eu diria que pelo menos 30% da população neste país estaria dizimada e tivesse outros medicamentos. E o que aconteceu quando as pessoas tiveram acesso à insulina? Elas puderam viver, elas puderam envelhecer. E hoje o grande desafio que a gente tem é a doença aterosclerótica. Do lado do diabetes, e quem vem junto com diabetes? Excesso de peso. Aí, obviamente que o acesso à alimentação saudável, mas principalmente a alimentação pouco saudável e todo o padrão comportamental que o Daniel traz maravilhosamente bem, as pessoas começaram a ganhar peso. Viramos seres urbanos, sedentários e consumindo muita porcaria. Desculpe falar desse jeito. E o que aconteceu? O excesso de peso. E olha, Tassiane, eu agradeço que hoje os padrões culturais e os padrões, vamos assim dizer, estéticos, eles tenham uma convergência com a saúde cardiovascular. Porque ainda existem grandes artistas como Botero promovendo o excesso de peso, vamos assim dizer, como uma expressão da arte, e lembrar, essa ciência do excesso de peso e doença cardiovascular é nova, mas indo para o padrão estético, veja as maravilhosas telas de Renoir no impressionismo, onde o padrão estético era excesso de peso. Se você trouxesse esse padrão para hoje, nós não teríamos 70 milhões de pessoas com excesso de peso, nós teríamos talvez 150 milhões. Aí o mundo estava perdido, na minha opinião. E até aproveitando esse gancho aí do padrão estético, a minha pergunta é, existe risco desse uso abusivo das medicações em busca de um corpo idealizado? E aí, né? Existe sim, né? Eu acho que, na verdade, seja por pressão da mídia, da sociedade, né? A busca do corpo perfeito, seja da parte econômica, né? A gente sabe que o fitness, né, está na moda, está atraente, acaba também movendo todas as outras engrenagens aqui, né? Pessoal, né, quando a gente vai estudar às vezes terapia e tudo mais, falando quais são as 3 coisas que quase todas as culturas, né, que independente de momentos, de épocas, a humanidade sempre quer, né? Então, primeiro, ser mais bonito. E se a gente tivesse, por exemplo, na África, aquele negócio dos pescoções, eu consigo colocar 10 anéis, o outro coloca 8 anéis, tal. Segundo, ter mais recursos, né? Então, se eu estou no deserto, por exemplo, pode ser mais água. Mas se eu estou, de repente, aqui, eu quero ter mais recurso financeiro. E o terceiro, ser mais inteligente, né? Então, você pergunta a maioria das pessoas, quer ser mais bonito? Quero. Quer ser mais inteligente? Quero. Quer ter mais recurso? Quero. Então, como a gente está numa moda agora, né, que a magreza, estou estudando magreza até de propósito, principalmente a chance de anorexia, isso você vai comparando com o passar do tempo, na época das cavernas, as esculturas eram nitidamente, né, pessoas com mais, assim, gordura ou até obesidade, porque era inatingível. E aí, conforme foi aumentando o acesso, que nem foi falado aqui, não, agora, o que é difícil, o que é buscado, não, eu tenho que estar fit, eu tenho que estar assim, bonitinho, eu tenho que estar não sei o que lá mais. Tanto que acaba, às vezes, até descambando para os transtornos, né? Seja vigorexia ou anorexia, bulimia também, que seja, né? Então, eu acho que sim, tá? Tem esse fator e que a gente tem que levar em conta. E uma das coisas que a gente fala, né, não é emagrecer a qualquer custo, né? Aos custos da saúde, aos custos da minha saúde mental ou física. Porque o peso invisível os pacientes sofrem. Você falou um pouco do food noise, né? Mas a gente vê o dia inteiro pensando na comida que eu vou fazer, ou não posso perder peso, estou engordando, o que está acontecendo, ou não. Às vezes tem condutas compensatórias. Então, se eu estou comendo aqui, por exemplo, um bombonzinho, deve ter quantas calorias? Eu vou ter que queimar essas calorias, então, quando eu chegar em casa, na esteira, né? E a pessoa começa a virar refém. Fica pesando comida, todo, né? Com dispositivos eletrônicos para mostrar quanto você já consumiu de caloria. É o fitness noise, né? Aquele barulho também excessivo pelo qual. E as redes sociais como cobrança. Também, por exemplo. Sim. Hoje, fizeram exercício, não fiz.
E eu, como é que eu tô? Eu tô atrás, eu acordo em débito, né? Já estou em dívida. E não tem que ser tão pesado, né? A comparação é o ladrão da alegria, né? Exatamente. Eu falo que isso é bem delicado, né? É aquela questão, tá pago. Eu falo que pago, gente, não é uma conta, Tá né? ganho, né? É sobre estar feito aquilo que você precisa para sua saúde, né? E pelo avançar do tempo, porque nós já estamos aqui há um tempo e eu ficaria aqui o resto, Tá né? muito bom. do maior tempo com vocês, mas eu vou para uma mensagem final agora de cada um de vocês sobre essa nova era, né? A nova era do tratamento da obesidade. Eu acho que chegamos num lugar que é muito positivo para os nossos pacientes, mas isso precisa ser muito respeitado, esse lugar. Não pode ser comprado no balcão da farmácia, ele precisa de acompanhamento nutricional, ele vai precisar muitas vezes de um psiquiatra, de um cardiologista, de um endocrinologista, de um psicólogo. Então, é uma era que a gente precisa ter cuidado. Então, eu quero uma mensagem final de vocês. Vamos lá. Bom, eu acredito, em primeiro lugar, que tratar a obesidade é sobre ouvir a voz de quem sente a dor. E, num segundo momento, é oferecer recursos para esse paciente e não apenas conselhos. E dentro desses recursos, as canetas para o tratamento da obesidade, elas são uma das ferramentas. Mas sempre com aquele olhar que não existe nenhuma caneta, pílula ou medicação mágica que vá consertar um estilo de vida ruim. Então, essas medicações são facilitadores para que o paciente desenvolva, crie um estilo de vida mais saudável com essa equipe maravilhosa, nutricionista, endocrinologista, psiquiatra, cardiologista e todo o time que ele precise para chamar de seu. Perfeito. A minha mensagem, eu gosto muito da analogia de um navio, né? Um navio que está sem vela. Então, não consigo corrigir a rota de um navio parado ou de um carro sem roda, né? E às vezes o paciente, o profissional está muito paralisado. Eu só vou começar quando eu estiver perfeito, né? O ótimo não pode virar inimigo do bom, né? O feito às vezes é melhor do que o perfeito não feito. Então, virou até meme na internet, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Então, se a gente lembra que os comportamentos saudáveis é igual uma corrente, você puxa um elo da corrente, um vai puxando o outro. Então, mas eu vou começar pelo sono, vou começar a beber menos, eu vou começar cuidando da minha alimentação, vou começar pelo exercício. Aquele que for mais fácil para o paciente, né? Toda grande jornada começa com um pequeno passo. E depois você vai corrigindo a rota para onde o paciente e a equipe quer que ele chegue. Então, tem que começar o tratamento. Não importa se vai começar por qual caminho, o que importa é a jornada, né, para o destino. Bom, numa visão cardiológica e comungando desses princípios e de tudo que nós discutimos, eu falei antes de nós abrirmos os microfones, a obesidade é a mãe da grande maioria dos problemas cardiovasculares. É a mãe do diabetes, da síndrome metabólica, das dislipidemias, da hipertensão arterial, da inflamação. E tudo isso converge nos vasos, trazendo a aterosclerose. Fora a agressão direta ao miocárdio e, por que não, ao próprio sistema nervoso central. Se nós não trabalharmos com este fator de risco, esquece o resto. Nós vamos continuar enxugando o gelo. Óbvio que tem outras causas para hipertensão, para dislipidemia, para diabetes. Mas vamos lembrar que a mãe de todos, que acomete 70 milhões de brasileiros, como eu já disse, com diabetes ou com dislipidemia, é o excesso de peso. E o que fazer? Trabalhar juntos. Mas eu tenho uma outra avaliação. Nós temos que pensar nas gerações futuras. Se nós não queremos que os nossos netos tenham os problemas que nós estamos enfrentando hoje, educação nas escolas, alimentação saudável desde o início, para que eles não tenham amanhã que passar as privações e as dificuldades. Aqui nós não temos jeito. É verdade, nós temos que tratar do. Mas nós temos que olhar para as futuras gerações e nós estamos num espaço de uma sociedade que é altamente, vamos assim dizer, tem uma alta capilaridade na própria sociedade e no governo. Nós temos que mostrar o que é
uma alimentação saudável, o que é um estilo de vida saudável, para que as futuras gerações possam se beneficiar disso e talvez daqui a 70, 80 anos essa discussão não precise existir. Parabéns, Valéria. Eu agradeço, né? E a sua mensagem final, Valéria? A gente quer ouvir também. Quero agradecer, né, primeiramente, a presença de vocês e dizer isso, né? Nós estamos numa nova era de tratamento para esse paciente da obesidade e que esse paciente ele possa buscar cada vez mais o tratamento gentil, que é isso que ele merece, né? Aquele paciente, aquele profissional que vai acolher ele, né? E que não vai julgar ele porque ele está fora do peso, que ele está com sobrepeso, que ele está com obesidade, que vai ensinar ele um caminho gentil, que é o que eu sempre digo para os meus pacientes: a vida não é uma linha reta, ela tem subidas e descidas e a gente vai precisar entender esse caminho juntos, e entender isso com outros profissionais em conjunto torna isso muito mais leve para o nosso paciente. Com certeza. E é isso. Aqui nós encerramos o nosso SociSPcast. Foi incrível e em outros momentos vamos chamar esse grupo aqui para que a gente possa conversar mais. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente.